E nós estamos recebendo nesse momento o vereador Capitão Bischoff, que está conosco, Gilmar Bischoff, porque ontem houve discussão em torno de um assunto, é bastante polêmico isso, mas sempre tem que discutir e é importante que se coloque na opinião pública e também diante da comunidade esse fato, porque o vereador Gilmar Bischoff apresentou ontem uma moção de repúdio quanto a um projeto de lei lá em São Paulo do Eduardo Suplicy, né, referente à questão aí de um espaço para o consumo de tóxicos, enfim, né, mas houve bastante repercussão quanto a isso e até teve votos contrários, mas o debate foi bem amplo e até chegou a questões locais com esta situação. Como é que está para considerar todos esses pontos e esse debate, né, vereador Capitão Bischoff? Seja bem-vindo. Uma moção de repúdio ontem que eu apresentei na Câmara de Vereadores, eu achei até que não iria ter tanta repercussão como acabou tendo. A nossa sessão acabou se estendendo das 18 horas até 20 horas e 30 minutos em razão dos debates em virtude dessa moção de repúdio. Essa moção de repúdio, e aí não tem como nós nos silenciarmos, né? Quando o absurdo ele não tem limites, eu acredito que o inconformismo deve ficar de lado. E nesse sentido eu apresentei essa moção de repúdio contra um projeto de lei do deputado estadual Eduardo Suplicy, que cria espaços públicos para uso de entorpecentes. Eu acho que isso não é uma situação normal e não deve ser vista pelas pessoas de bem como uma situação de normalidade. E as pessoas devem demonstrar, né, o seu inconformismo, a sua indignação com fatos dessa natureza, para que eles não se espalhem pelo resto do nosso país. Num primeiro momento, e isso que foi bastante discutido, principalmente pelo pessoal da esquerda, é que esse fato é no estado de São Paulo, que nós deveríamos nos preocupar com Ijuí. Mas não está tão distante assim. Né? Começa em São Paulo. Exato. Né? E se espalha pelo Brasil, assim como foi quando iniciou a discussão pelo uso da maconha. E hoje nós temos uma decisão do STF que permite que as pessoas portem 40 gramas de maconha. Pois é. Acabou diferenciando o que é tráfico de drogas do uso de entorpecente, né? Descriminalizando então o porte de maconha. E eu não tenho dúvida nenhuma de que essa decisão, essa súmula do STF, num futuro não muito distante, vai servir de parâmetro, né, para que o judiciário analise a questão do tráfico com relação a outras drogas também. É bom frisar que hoje vale só para maconha. Inclusive o STF nessa súmula não liberou o uso de maconha em espaços públicos. E esse deputado já construiu um projeto de lei visando então em espaços públicos, contrariando a súmula do STF, para o uso de crack, né, sob a tutela, sobre a guarda, né, de profissionais de saúde, com internet ilimitada. Então, para ver como o absurdo ele não tem limites, e aí nós temos que nos manifestar. Na Câmara se debateu, óbvio, trazendo problema para Ijuí, que aqui nós também temos problemas de tráfico de drogas, e que nós deveríamos nos preocupar com Ijuí, não com o projeto de lei de São Paulo. Óbvio que nós temos problemas de tráfico de drogas aqui em Ijuí, mas nós também temos ações proativas das duas polícias que reprimem e coíbem bastante o tráfico de drogas aqui no nosso município. Eu trabalhei 33 anos nessa área, então me especializei nesse assunto. Só no ano de 2025 foram 190 autos de prisão em flagrante por tráfico de drogas. Não estamos considerando os registros policiais. E isso só pela Brigada Militar, que é os dados que me chegaram. Ainda tem os autos de prisões em flagrantes das prisões efetuadas pela Polícia Civil. Na área de prevenção, a Brigada Militar forma todos os anos 1.200 crianças, através do PROERD, onde os policiais levam ensinamentos, preparam essas crianças para que elas possam abrir os portões do bem, e não se envolvam com atos criminosos e tampouco com o uso de entorpecente. Então nós estamos muito bem aqui em Ijuí. As duas polícias nos entregam resultados muito satisfatórios.
E o objetivo dessa moção é exatamente não querer que aconteça o que está acontecendo em São Paulo aqui no nosso município. Exato. Mas infelizmente teve uma repercussão, tivemos um voto contrário à moção, que é do vereador do PT, o Bira Teixeira, que entendeu que não deveríamos encaminhar essa moção, e os outros todos, então, por unanimidade. O outro vereador do PT, o professor Rudimar, ele se absteve de votar. Disse que não havia se inteirado do projeto e preferiu se abster da votação. Pois é, até criou uma repercussão grande, o debate, né, vereador Bischoff, em torno desse assunto, trazendo, como o senhor disse, claro, isso é uma questão lá de São Paulo, mas enfim, houve uma discussão local, inclusive o vereador Busnello manifestou que até aqui, né, tem no próprio executivo, pode ter algumas pessoas utilizando produtos entorpecentes, né, na própria administração. Então vamos conferir o vídeo aqui que o vereador Busnello até está repercutindo esse vídeo aqui que ele se manifestou dessa forma. Nós temos nos bastidores comentário, mas temos que ter prova, porque eu não valorizei, mas nos comentários, nos bastidores diz que tem secretários, servidores, CCs que usam a droga nas barbas do executivo e não fazem nada. Pois é, essa foi a colocação do vereador Busnello. Ele disse que tem comentários que ele não pode provar, que aqui tem servidores que utilizam entorpecentes nas barbas do executivo, ele disse, mas que não podem ser provados. Isso é uma denúncia bastante grave também, né, vereador Bischoff? Uma denúncia bastante grave, né? Infeliz, diga-se de passagem. Conheço o vereador Busnello e me surpreendi com a forma como ele trouxe à tona esse assunto, né? Ele coloca pessoas insuspeitas numa condição de suspeita, né? Ferindo, e aqui ferindo o princípio da inocência, né? Ele coloca todos os secretários no mesmo balaio. Exato, né? E isso não é possível. Eu tenho certeza que hoje ele vai refletir e vai se dar conta do equívoco que cometeu. Hoje não se pode fazer afirmações dessa natureza, né, colocando todas as pessoas, e veja bem, tu acabou de retransmitir o vídeo, secretários, servidores públicos e CCs. Então são todos? Sim. Deveria então ter apresentado o nome, ter apresentado quais são os servidores que fazem uso de entorpecente durante o serviço. Enfim, uma declaração totalmente infeliz, né, e provavelmente vai ter repercussões na Câmara de Vereadores e também no Poder Executivo. Isso não cabe até um trabalho da própria Comissão de Ética do Legislativo, situações semelhantes a esta, vereador Bischoff? Foi instalada a Comissão de Ética na Câmara agora. Né, se tiver uma representação, cria-se uma obrigatoriedade do Conselho de Ética analisar essa representação. Sim. Agora, falando em comissões, são várias comissões em andamento no Legislativo que também tem seu trabalho. O senhor faz parte de quantas? Como é que está esse trabalho também aí? Sou presidente da comissão especial que trata do estacionamento rotativo, né? Sou o relator da comissão especial que trata da questão da água e do esgoto. Então são duas comissões que eu estou fazendo parte. Tem outras comissões, mas aí são outros vereadores que a compõem. Certo, muito bem. Bom, vamos por parte agora destacar um pouco essas duas aí que o senhor frisou, principalmente com relação ao trânsito, começando por essa. Há poucos dias o senhor esteve aqui até falando sobre a situação do trânsito. Como é que está esse debate e como que essa comissão deve trabalhar a partir desse momento? Fizemos duas reuniões, a primeira para decidir os cargos da comissão. Então eu fui votado como presidente, vice-presidente o vereador Peronte, relator o vereador Chico Ortiz, e compõe ainda a nossa comissão o vereador Pompeu de Matos, o Matheus, e o vereador Mutre. Na primeira reunião nós ouvimos o secretário de Desenvolvimento e Obras, o secretário Fábio, a coordenadora de Trânsito, a Cabral, estavam acompanhados do secretário de Governo, o Luiz Fernando. E nos trouxeram as informações
a respeito de como está funcionando o estacionamento rotativo, quantas vagas existem, como é feita a fiscalização do estacionamento rotativo, qual a dificuldade que eles têm em relação à fiscalização e a recursos humanos. Perguntamos para eles o que eles têm de novidade nessa área, no que eles poderiam ajudar a nossa comissão, né, a fim de que ao final desses trabalhos possamos então fazer um relatório circunstanciado com todas as informações que nós vamos colher e apresentar um anteprojeto para o nosso prefeito Andrei, para que ele possa analisar e ter essas informações como subsídio para então formalizar, construir um projeto de lei, porque é atribuição exclusiva do prefeito, né? A iniciativa ela é do Poder Executivo, não pode sair da Câmara de Vereadores. Então acredito que teremos bons resultados desse trabalho. Agora amanhã, na quarta-feira, vamos ouvir Sindilojas, vamos ouvir CDL, vamos ouvir a ACI, 3 entidades importantes aqui no nosso município, para tentar construir junto com essas entidades soluções para o nosso trânsito. Depois nós vamos partir para ouvir os usuários também, que é extremamente importante, outros empreendedores, trazer empresas terceirizadas que trabalham em municípios vizinhos, estão bem adiantados em relação a Ijuí, principalmente na fiscalização e nas formas de pagamento do estacionamento rotativo, que talvez seja a maior reclamação dos nossos usuários, empreendedores, enfim, com relação ao pagamento. Nós hoje ainda realizamos o pagamento através da moeda. E é uma dificuldade muito grande de tu fazer o pagamento pela falta da moeda. Às vezes tem que se socorrer do comércio, o comércio também não tem à disposição. E as pessoas acabam arriscando, né? Estacionam seu veículo em áreas azuis, onde tem o estacionamento rotativo, não fazem o pagamento porque não dispõem no momento da moeda, também não há uma fiscalização. Isso nós já vimos na primeira reunião e até mesmo dito pela coordenadora de trânsito, a Cabral, e pelo secretário Fábio, de que não tem efetivo para escalar para fiscalizar o estacionamento rotativo, e nós sabemos que aquilo que não tem fiscalização realmente não é cumprido, e nós não vamos mudar o comportamento dos usuários. Então são muitos assuntos que nós precisamos trazer à discussão para melhorar essa questão do estacionamento rotativo aqui no nosso município. Sim. Bom, esta proposta, como que dá para sentir em termos do executivo, vereador Bischoff? Pode ser esse estacionamento terceirizado? De que maneira que pode ser resolvida essa situação toda? Porque são muitos problemas que existem que vêm de muito tempo, na verdade. Tem 2 pontos a serem discutidos aí que são importantes e que nós precisamos debater com empreendedores e com usuários na comissão especial. Se nós terceirizarmos esse serviço, nós vamos ter uma fiscalização, nós vamos ter uma prestação de serviço melhor. E vamos fazer com que a nossa comunidade ela mude o comportamento. Tem muitos funcionários, muitos usuários, muitos empreendedores que estacionam os seus veículos às 8 horas da manhã e retiram às 18 horas. Sim, temos 16 quadras de estacionamento rotativo e 518 vagas aqui em Ijuí. Nós não sabemos se essas vagas são suficientes ou não. E por que é que nós não sabemos? Porque nós não temos fiscalização. E isso é importante que se debata. Nós temos algumas ruas do nosso município que os empreendedores sofrem pela falta de estacionamento porque não há estacionamento rotativo. Sim. Então, funcionários que trabalham em outras ruas estacionam nesses locais onde não tem estacionamento rotativo, deixam o veículo estacionado de manhã até de noite. E os clientes dessas lojas não conseguem estacionar e não acabam procurando outros espaços. Então, uma reclamação muito grande desses empreendedores. Isso deve ser levado em consideração. Poder Executivo, pelas conversas que eu tive, tanto com o secretário Fábio como com o prefeito, vê com bons olhos. É óbvio que precisa ser melhorado essa prestação de serviço. Desde 2007 que está instalado em Ijuí o estacionamento rotativo, e de lá para cá nós tivemos muito poucas mudanças nesse sentido. O outro problema com relação à terceirização é que vai aumentar o custo. Sim, exato. Esse é um fator que também deve ser levado em consideração, mas isso o Poder Executivo, na hora da contratação, vai ter que levar em consideração. E aí entram outros fatores que precisam ser discutidos. Vagas para idosos, tolerância de 15 minutos,
Que hoje nós não temos suficientes vagas para idosos no nosso estacionamento e não temos a tolerância dos 15 minutos. Então tudo isso deve ser acordado com a empresa que for contratado, se for esse o caminho a ser seguido pelo Poder Executivo. Até porque há essa dificuldade, porque a movimentação cada vez é maior, as vagas diminuem. Até há pouco recebi aqui outros entrevistados e falavam, bom, a gente acabou andando pela quadra várias vezes, não encontramos lugar para estacionar, e na cidade também não há aquele estacionamento pago particular também, não há um espaço disponível para estacionamento além desse na rua. Há essa falta de vagas, e como o senhor disse, muitas vezes a população não sabe utilizar de uma forma rápida esse estacionamento, coloca o carro pela manhã, deixa quase todo dia, todo o expediente, então tem toda essa dificuldade para ser discutida, para ser estudada, né, vereador? Com certeza, Zalmir. E Juiz está crescendo e está crescendo bastante. Sim, está se desenvolvendo. E a nossa cidade, ela precisa crescer de forma planejada. E dentro desse planejamento está o trânsito de Juiz, está o estacionamento rotativo. Nós temos dificuldade de estacionar na área central, em razão desses motivos, desses fatores que eu acabei de mencionar. Então nós fingimos que temos um estacionamento pago, que na verdade não é pago e não é fiscalizado. Essa é a verdade. Se nós procurarmos estacionamento na área central, nós teremos dificuldades de estacionar. E a arrecadação do estacionamento rotativo lá é muito baixa aqui em Juí, em torno de 16 a 17 mil por mês. Então não é muito alto o valor. Por quê? Porque não temos fiscalização. E por que não temos a fiscalização? Os agentes de trânsito, eles executam outras funções além da fiscalização do estacionamento rotativo. Um agente de trânsito, ele está escalado para fazer as suas atribuições de agente de trânsito nas escolas, ele atende acidente de trânsito, ele faz as fiscalizações da documentação e circulação dos veículos e também a fiscalização do estacionamento rotativo. Então, determinados dias ele não consegue fazer a fiscalização. Aí fica 5, 6 dias sem fiscalizar, e no 6º dia ele vem notificando as pessoas. Isso não muda comportamento. Isso se torna apenas uma arrecadação. Agora, se a fiscalização ela for diária e contínua, as pessoas vão mudar o comportamento. Ou vão começar a pagar pelo estacionamento rotativo e vai haver uma rotação nessas vagas. Hoje, pela falta de fiscalização, não se sabe se os números são suficientes ou não. Em Juiz são 518 vagas, Santo Ângelo são 1.200 vagas. Quer dizer, está bem à vanguarda de Juí nesse ponto. Agora, poderemos discutir, de repente, estacionamento de zona azul e zona verde, com valores diferentes. Aqui nós temos um valor único para 2 horas. Estabelecer valores para 30 minutos, para 1 hora, para 2 horas, então valores diferentes, que vai fazer com que haja uma rotação no estacionamento dessas vagas. Até, na verdade, também uma solução poderia ser aumentar essas vagas, como o senhor disse, a zona verde, enfim, em outros pontos mais próximos do centro também, mas aí também deve ter aumento no número de agentes para fazer essa fiscalização. Se o número total não vem se fazer nessa parte que existe só na parte central, pior seria se for estendida essa faixa, então, né? Não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que o caminho a seguir é o da terceirização. Só que aí nós temos que negociar um contrato melhor para que o valor não suba, e o usuário acabe não sofrendo no bolso também pelo um acréscimo muito grande em razão do que é pago hoje. Agora, esse valor de R$1 também faz muito tempo que está defasado. Em outros municípios, óbvio, há uma terceirização, há uma fiscalização, mas o custo é maior. Isso precisa ser discutido e por isso que nós vamos ouvir também os usuários. Eu recebi até uma sugestão de um empreendedor que faz parte da diretoria da ACI, onde ele tem a intenção de ele, empreendedor, fazer o pagamento do seu cliente, do estacionamento rotativo do seu cliente, para buscar uma fidelidade do usuário com a sua empresa. Então são soluções que vai diminuir o custo também para os usuários e facilitar a vida dos empreendedores. E teria na região empresas que poderiam se credenciar a realizar o serviço de forma terceirizada? Tem, Santo Ângelo é terceirizado, Santa Rosa é terceirizado, Panambi é terceirizado, Cruz Alta é terceirizado. Aliás, em quase todos os municípios o estacionamento rotativo é terceirizado. E a fiscalização quem faz? São os funcionários dessa empresa terceirizada. Chapecó é terceirizada, que é uma cidade exemplo. E temos que também pensar
nas atribuições dos nossos agentes de trânsito, que vão estar livres para atuar na sua função primeira, que é a fiscalização do trânsito e a organização do trânsito em si. Hoje nós não temos, como eu acabei de dizer, agentes de trânsito que atuem especificamente na fiscalização dos parquímetros, do estacionamento rotativo. Se tivéssemos, seria uma solução. Hoje nós temos 13 agentes de trânsito que trabalham em toda a cidade de Ijuí durante a manhã e durante a tarde. Nós temos dificuldades de agentes de trânsito no período da noite e nos finais de semana. E nós temos problemas também a serem corrigidos no trânsito. Isso desafogaria, inclusive, a Brigada Militar para que ela pudesse atuar mais especificamente no combate à criminalidade. Então, uma série de ações que vão refletir e vão trazer uma melhora muito grande, não só no estacionamento rotativo, como na qualidade de vida e na segurança das pessoas aqui em Ijuí. Tá certo, muito bem. Bom, vamos adiante com a outra comissão que o senhor faz parte, da Água e Esgoto. Como é que estão os trabalhos nesse ponto? Que caminhos devem seguir? Essa foi instaurada ontem, o presidente é o Chico Ortiz, vice-presidente também é o Peronde, eu sou o relator e os outros 2 membros são o vereador Busnello e o Mutli. Agora será pelo presidente planejadas as ações dessa comissão, serão ouvidas provavelmente os representantes da Corsan aqui no município, que foi privatizada, vamos ouvir usuários, provavelmente solicitar planilhas de custos, enfim, agora se inicia toda uma discussão a fim de buscarmos melhoria, ao final dos trabalhos que propiciam principalmente uma redução nas contas de água, uma análise se essas contas estão corretas ou não, para lá no final nós termos uma prestação de serviço dessa empresa melhor aqui para nossas pessoas em Ijuí. Foram nesses últimos dias muitas notificações pelo Poder Executivo, a Prefeitura notificou mais de 200 pessoas, mais de 5 milhões de reais em multa, e são muitos os problemas, e aí é público e notório por todos nós. Isso para a Corsan. Esse é um problema que deve ser estudado muito bem, e até há também, vereador Bischoff, aquela questão do que o município ainda não assinou, na verdade, o aditivo com a Corsan, né? Ainda bem, não assinou e não vai assinar. O prefeito Andrei não assinou o aditivo. Esse contrato ele foi assinado lá atrás, que era outro governo, não era o governo Andrei. O governo Andrei analisou o aditivo e recusou-se a assinar. Que bom que recusou-se. Mas esse problema que nós temos aqui em Ijuí, nós temos em todo o Rio Grande do Sul. Depois da privatização. Escutava esses dias notícias de Passo Fundo, de Erechim. Então é um problema que está instalado no Rio Grande do Sul, e aí talvez nós possamos acionar o Ministério Público, Defensoria Pública, pensar numa ação civil pública com obrigação de fazer, judicializar algumas questões, como foi feito lá no bairro das Chacras, que aquele povo ficou quase 2 semanas sem água durante aquele calor interminável que nós tínhamos aqui em Ijuí. Então tem muita coisa para ser discutida, tem muitas coisas para ser levantadas, mas com seriedade, a fim de buscar um resultado bom para todos nós. Certo. Muito bem. Tem um prazo para funcionamento dessa comissão? Como que funciona na prática? 90 dias. Esse é o prazo para conclusão, podendo ser prorrogado por igual período, por mais 90 dias. Sim. Na questão do estacionamento rotativo, eu acho que em 60 dias nós terminamos. Devemos fazer mais 3 reuniões e uma audiência pública, e aí apresentar o relatório circunstanciado, nos reunirmos com os demais vereadores, criarmos e confeccionarmos um anteprojeto que servirá de subsídio e de análise do prefeito municipal. Exato, é importante isso que aconteça, que tenha o início, meio e o fim, até porque não fique somente na teoria essas ações todas, E explicar isso para a nossa comunidade. Exato, explicar por que é que foi criada a comissão e qual é o objetivo dessa comissão e onde é que ela conseguiu chegar, para ver se ela foi frutífera ou não. Exato. Tá certo, capitão Bischoff. Obrigado por estar aqui conosco, falando então sobre essas atividades aí. No mais, como é que estão os trabalhos no Legislativo? Bom, ainda estamos numa fase de aprendizado, Estamos nos adaptando a essa nova realidade, Estamos estudando a legislação, mas acredito que não teremos muita dificuldade em relação a isso. E agora é trabalhar, arregaçar as mangas e fazermos aquilo que nós pretendíamos fazer quando éramos candidatos. Ok, obrigado então, um bom trabalho, estamos sempre à disposição.